Olá, tudo bem? Dr. Camilo, neurologista falando. Eu vou dar uma aula, falar um pouco sobre um tema muito interessante que pessoalmente eu gosto muito de trabalhar, gosto muito de estudar. Faz cerca de 10 anos que eu tenho realmente me aprofundado nesse tema, que é o TDAH. O que quer dizer essa sigla? Essa sigla com 4 letras. Então, o TDAH é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E por que é importante falar sobre TDAH? Porque o TDAH ele pode trazer prejuízo em várias faixas etárias. Então, ele pode trazer prejuízo na criança, no adolescente, no adulto, no idoso também. Então, é importante falarmos sobre o tema. O TDAH é uma condição é considerada um transtorno do neurodesenvolvimento e vai afetar, né, várias faixas etárias e caracteriza principalmente por dificuldade de atenção, impulsividade e hiperatividade, e os graus vão variar de acordo com a intensidade, leve, moderado, grave, e o impacto também na qualidade de vida vai ser variável também. Como eu disse, o TDAH ele vai afetar o desenvolvimento cerebral, impactando nas funções executivas e no comportamento. Função executiva é a capacidade de executar tarefas, comportamento, pois aquela criança, adolescente, adulto vai ficar estigmatizado como sendo mais devagar, como sendo muito acelerado e outros adjetivos não muito bons, né, que acabam que essas pessoas vão recebendo ao longo do tempo. Para falarmos em TDAH, os sintomas eles têm que iniciar antes dos 12 anos de idade. Então, isso é um ponto fundamental. Antes de 12 anos de idade, nós não podemos falar num TDAH. Então, aquele paciente adulto, queixando de déficit de atenção, de início recente, nós não podemos falar em TDAH para ele. Mas já que ele é adulto, falando que ele é desatento, que ele é agitado, inquieto, desde a infância, aí sim acende-se uma luz para a possibilidade de um TDAH. E o TDAH, propriamente dito, ele vai trazer um impacto na qualidade de vida daquele indivíduo. Vai afetar a área social, a área acadêmica, profissional, quando adulto. E é importante uma compreensão por parte do próprio paciente, uma compreensão por parte das pessoas envolvidas no processo. Família, empregadores, professores. O TDAH ele é dividido em 3 tipos. O subtipo predominantemente desatento, o subtipo predominantemente hiperativo e o subtipo combinado. O subtipo combinado é uma associação de desatenção com hiperatividade. O subtipo predominantemente desatento é uma dificuldade de foco, manter foco. A desorganização pode estar presente e uma dificuldade de memorização. É muito frequente em quem tem TDAH uma dificuldade de reter informações, de memorizar. Por quê? A memória depende da concentração. Quem tem TDAH de forma desatenta é comumente chamado de procrastinador. É comumente chamado de avoado ou voado. Tem uma dificuldade, uma tendência de dificuldade de conclusão de projetos e uma dificuldade de execução de tarefas, disfunção executiva. O subtipo predominantemente hiperativo barra impulsivo. Então, o paciente ele tem mais sintomas de hiperatividade. Seria aquele indivíduo que tem uma inquietação constante, uma dificuldade de permanecer assentado por muito tempo na cadeira, de assistir um filme até o final, de assistir uma videoaula até o final, de assistir uma aula até o final.
dentro de sala de aula, ficar levantando, mexe com um coleguinha aqui, mexe com um coleguinha ali, assenta de novo, pede para ir ao banheiro. Então, isso é uma característica do hiperativo. Ele pode ter traços de impulsividade também, e nós observamos isso com uma dificuldade, às vezes, de uma facilidade em agir sem pensar, tomar decisões de forma precipitada, interromper a conversa dos outros. Então, o impulsivo, ele age sem pensar, ele toma decisão sem pensar, interrompe a conversa dos outros, às vezes vê cursos online, por exemplo, na internet, compra aquele tanto de curso no impulso e não conclui nenhum. É o sincerão, fala o que vem na cabeça, às vezes tem uma dificuldade de controlar os sentimentos, no sentido de que pensou, não conseguiu controlar o pensamento e fala. E tem uma tendência a ser impaciente. O TDAH, a forma combinada, é a forma mais comum. Quer dizer, a associação de desatenção com hiperatividade é o mais comum. Representa cerca de 70% de todos os casos. Então, é uma associação em desatenção, hiperatividade e impulsividade, que é o mais comum, realmente, tanto na infância quanto na idade adulta. Como que é o diagnóstico de TDAH? Então, o diagnóstico de TDAH, ele depende de uma avaliação médica, de uma avaliação clínica, geralmente um psiquiatra, um neurologista, ou até mesmo um clínico geral, generalista, que tenha experiência nesse tema. Eu, como neurologista, eu me sinto confortável em fazer diagnóstico de TDAH e tratar, porque eu estudo muito o assunto há muito tempo. Gosto muito da área da psiquiatria e estudo muito sobre os diagnósticos diferenciais, porque é muito comum, às vezes, um TDAH, um paciente ser diagnosticado com TDAH, mas na verdade tem um transtorno do afeto bipolar, ou uma distimia, uma depressão, ou um transtorno de ansiedade. Então é importante fazer esses diagnósticos diferenciais. Em alguns casos, é necessária a avaliação neuropsicológica. O que é avaliação neuropsicológica? É a aplicação de testes por parte de um neuropsicólogo, que é uma especialidade da psicologia, e esses testes vão avaliar todas aquelas esferas que eu citei anteriormente. A atenção, concentração, memória, função executiva, impulsividade, controle inibitório, se aquele paciente tem sintomas de ansiedade, se tem sintomas de depressão, avaliação da memória e observação também do comportamento, como que ele é em mais de um ambiente. Então, como ele é em casa, como ele é no trabalho, como ele é na escola. Então, como ele é em casa, no caso da criança, adolescente e adulto, como ele é no trabalho, no caso do adulto, e como ele é na escola, no caso da criança, adolescente e adulto também. O tratamento ele tem que ser individualizado, então o tratamento ele tem que ser baseado na individualização, na personalização. Cada paciente é único, então a gente tem que ter uma percepção bem holística, bem geral, bem global do paciente com TDAH. Então, o tratamento de A não vai ser igual a B, que não vai ser igual a C. O tratamento do TDAH na infância vai ser diferente na adolescência e vai ser diferente na idade adulta pela peculiaridade de cada uma dessas faixas de idade. O que é importante no tratamento de TDAH? O tratamento não medicamentoso e o tratamento medicamentoso em alguns casos. O tratamento não medicamentoso seria o acompanhamento com uma psicóloga, com uma abordagem de terapia cognitivo-comportamental, o acompanhamento por parte de uma terapeuta ocupacional. Nos casos quando tem um transtorno de aprendizagem, quando tem um transtorno de linguagem envolvido, um acompanhamento com a fonoaudióloga, o acompanhamento com o médico. Então essa é a parte não medicamentosa. Atividade física, higiene do sono, cuidado alimentar. Tudo isso é importante no tratamento de um paciente com TDAH.
A medicação, em alguns casos, é necessário. Não são todos os pacientes que vão precisar tomar medicamentos. Então, isso é importante saber, porque às vezes os pacientes, familiares, ficam muito ansiosos com o remédio e esquece de todo aquele outro processo que é importante também. Terapia, atividade física, alimentação, higiene do sono. Como que eu vou tratar um paciente com TDAH que dorme muito mal? Como que eu vou tratar um paciente com TDAH que se alimenta muito mal? Como que eu vou tratar um paciente com TDAH que é extremamente sedentário? Então é importante realmente entender que o tratamento não se baseia somente em medicamento. Então, o remédio pode ser importante em alguns casos, mas o tratamento não medicamentoso, ele tem uma importância, creio eu, até maior. Para aquele paciente na idade escolar ou que esteja numa faculdade, é importante o apoio das instituições, apoio escolar. Então, isso é fundamental por parte da escola, fornecer esse suporte, esse apoio. E o acompanhamento contínuo, né? Quer dizer, é importante estar seguindo com esse paciente ao longo do tempo. Cerca de 40% dos pacientes, das crianças, adolescentes com TDAH vão manter os sintomas na idade adulta. Então, o acompanhamento, ele é muito importante. E o apoio social, o apoio familiar é fundamental. Social no que tange, quanto mais informações, quanto mais conhecimento, quanto mais compreensão as pessoas tiverem, melhor vai ser para esse paciente. Quanto mais informações, quanto mais conhecimentos a família tiver sobre essa condição, melhor será para esse paciente. Então, nós temos que olhar o paciente com TDAH de uma forma bem global, bem holística, não segmentar e entender que a medicação ela é importante em alguns casos, mas ela não é a ferramenta principal. Para alguns casos pode até ser principal, mas para a maioria existem abordagens que são mais importantes até do que o próprio medicamento. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comentem, compartilhem com quem você acha que pode ajudar. Me sigam o meu canal. Isso vai ser importante para mim e para as outras pessoas também terem conhecimento e o algoritmo do YouTube poder mostrar para mais pessoas. Um grande abraço.